Amém, queridos? O tema que eu trago é: quando os meus olhos se confundem, o santuário me alinha. Amém? Quando os meus olhos se confundem, o santuário me alinha. Salmos capítulo 73, glória a Deus. Do 1 ao 28. Amém? Salmos capítulo 73, do 1 ao 28, já está sendo projetado. A palavra de Deus diz assim para mim e para você nessa noite: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passavam por sofrimentos e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam-se os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, e de todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põem em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, Tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas, para mim, bom está perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém, queridos? Glória a Deus, que texto maravilhoso da palavra de Deus. E aqui nós vamos poder entender um pouquinho sobre o livro de Salmos. Quando eu olho para o livro inteiro de Salmos, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros. E ele é muito importante, irmãos. O livro de Salmos, ele relê toda a Bíblia. Cada versículo pode te dar um contexto diferente. Vai te levar a lugares diferentes da história. E isso é maravilhoso. Nós vemos aqui do livro 1 de Salmos, do 1 ao 41, ele vai trabalhar muito a questão de trabalho, a questão das coisas ruins que eles estavam passando, sobre fé, sobre tristeza, sobre alegria. O livro 2, de 42 ao 72, vai trazer sobre confusão e confissão.
vai falar muito sobre isso. O livro 3, do 73 a 89, é a maior concentração de lamento, desespero pela obediência, exílio, crise da aliança. Livro 4, de 90 ao 106, a esperança com o passado, o refúgio, Salmos 90. Do 91 ao 150, para fechar os 5 livros, um clima de louvor, a volta da presença de Deus, e eles estavam satisfeitos com isso. Esse era o objetivo. Queridos, o Salmo 73, ele abre o 3º livro, um conhecimento e falando sobre da crise que eles estavam passando. Asaf aqui, o escritor desse livro, ele está sendo confrontado, ele está vivendo na pele, ele está enxergando o que o povo de Israel está passando, está vivendo. E ele entra numa crise. Esses salmos, ele descreve algo muito masculino e real. Ele vai falar sobre pressão, sobre comparação, sobre frustração, silêncio interior, sobre crise e sobre crise de fé. Ele vai trabalhar isso. E hoje, esse texto vai nos mostrar algumas verdades preciosas. Uma grande verdade desse texto nos diz que quando os olhos do homem se confundem com o que vê no mundo, somente a presença de Deus pode alinhar o seu coração. Ficou claro isso? Quando os olhos do homem se confundem com as coisas do mundo, isso pode acontecer, e isso acontece. Somente a presença de Deus pode alinhar o nosso coração, a nossa visão, restaurar o nosso propósito, somente a presença de Deus. E aqui eu quero deixar uma frase aqui para você guardar no seu coração. Todo homem parece forte por fora, mas muitos estão lutando batalhas silenciosas por dentro. Batalhas terríveis, batalhas fortes. Mas nós vamos aprender com o texto a primeira coisa que o texto nos ensina. Um homem pode conhecer a verdade e mesmo assim cair. Quase cair, que é o caso de Asaf. E existe pessoas que mesmo conhecendo a verdade caem. Nesse caso ele quase caiu. Você pega o verso de 1 a 3, vai falar isso, ele começa: certamente Deus é bom. Certamente, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja. E aqui o gatilho para ele é a inveja. Dos arrogantes, quando via a prosperidade desses ímpios, ele começa a abrir no seu coração: eu quase caí. Primeiro, ele fala que Deus é bom, amém? Ele afirma isso, Deus é bom. E logo na sequência, ele fala: eu quase caí. Eu quase caí. Queridos, aqui está uma lição preciosa para nós, homens. Conhecer a Deus não impede nós passarmos por momentos de crise. Porque nós vamos passar por momentos de crise, às vezes não é uma, nem duas, nem três, são várias vezes nós vamos passar por esses momentos. O problema aqui de Asaf não foi o pecado visível, foi algo interno que nasceu dentro dele, chamado inveja. Nasceu dentro dele, ele começou a olhar o quê? A vida dos arrogantes, o sucesso dos injustos, a prosperidade sem compromisso com Deus. Ele começou a ver tudo isso acontecendo, e na cabeça dele às vezes passava assim: poxa, nós estamos lutando tanto, estamos trabalhando tanto, e nós não conseguimos prosperar. Eu não consigo prosperar. Quantas vezes, às vezes, nós não pensamos assim? Eu estou fazendo tanto, eu estou ralando tanto, eu estou suando tanto, eu estou em um trabalho, 2 trabalhos, às vezes 3 serviços, e eu não estou conseguindo prosperar.
Isso é o que estava passando na mente dele. Homens caem primeiro nos olhos, queridos. A primeira derrota dos homens vem pelo olhar, depois o coração, e só depois nas atitudes. Somente depois. O que eu aprendo com isso, queridos? Comparação destrói identidade. Eu não tenho que ficar comparando, ou me comparando com ninguém. Eu sou único, você é único, e você tem que entender que Deus tem algo para você, que tem um propósito para a sua vida, que você tem muito valor. Você precisa entender isso. O olhar constante para o sucesso alheio gera amargura. Gera amargura. Então para de olhar. Ao invés de você ficar olhando para o sucesso alheio, olha para a sua vida. Olha para aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. E é maravilhoso. Se você olhar para a tua história, você já tem motivos para agradecer a Deus. Para dizer: Senhor, muito obrigado. Eu sou grato a Ti pelo dom da vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família que o Senhor me deu. Eu sou grato a Ti. Quando o homem perde a gratidão, começa a escorregar espiritualmente. Quando nós deixamos de ser grato, eu começo a escorregar. Você começa a se afastar. Homens não caem de repente, eles escorregam lentamente, e isso começa no coração. Isso começa no coração. E é por isso que nós não podemos guardar. Por isso que é importante o discipulado. Abrir o coração, não tenha medo de abrir o coração, meu irmão. Não carregue isso sozinho. Tenha uma pessoa, um irmão, o pastor, a liderança da igreja está pagando um preço de oração pela sua vida, pelo seu cuidado. Então não tenha medo, não carregue isso no seu coração. Tire do seu coração, coloque para fora. Se livre disso o mais rápido possível. A segunda coisa que eu aprendo: quando o homem olha apenas para o mundo, sua fé se confunde. Se nós olharmos apenas para o mundo, você vai se confundir. Em algum momento você vai perder a direção. Em algum momento você vai abrir uma porta para o inimigo trabalhar a tua mente. E aí você vai tomar a direção errada. Aí o destino é triste. Asaf aqui, ele descreve os ímpios. Vamos falar junto aqui para nós fazer uma dinâmica? Saudáveis, ricos, despreocupados, orgulhosos, influentes, aparentemente intocáveis. Ele faz uma lista. Asaf fala que eles vivem como se Deus não visse o que eles estão fazendo, a forma que eles estão tratando os seus irmãos. Então surge uma pergunta silenciosa: vale a pena ser fiel? Essa é a pergunta. Quando você começa a olhar para o mundo, pode ter certeza que em algum momento o mundo vai confrontar a sua fé. E essa pergunta vai surgir: vale a pena ser fiel? Queridos, esse é o conflito de muitos homens hoje. De muitos, que às vezes não falam, mas estão carregando dentro de si. De muitos homens. Trabalha certo, mas vê o corrupto crescer. Tenta ser fiel à família, mas vê o irresponsável prosperar. Busca a Deus, mas enfrenta lutas constantes. Asaf aqui nesse texto, ele nos mostra claramente, ele chega a pensar: fui inútil manter-me puro o meu coração. Foi inútil. Esse é o ponto mais perigoso da vida espiritual de um homem. É o ponto mais perigoso. Quando o esforço parece não valer mais a pena. Ele tenta entender racionalmente e não consegue. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas ele não consegue. Porque os problemas espirituais não se resolvem apenas com lógica.
Problemas espirituais não se resolve apenas com lógica humana, mas se resolve com dependência no Senhor. Se resolve com dependência no Senhor. Queridos, o homem começa a se perder quando acredita que a fidelidade não vale mais a pena. O inimigo não precisa destruir um homem, basta fazê-lo duvidar do valor da obediência, que ele já começa a ser destruído. Então nós precisamos ficar atento com isso. A terceira coisa que nós aprendemos com o texto, e o verso 17 é a chave, é a virada de chave aqui na vida de Asaf, e precisa ser a virada de chave na minha vida e na sua vida. O verso 17: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Até que entrei no santuário de Deus. Você consegue entender que ele está perdido? Ele estava perdido, ele estava com inveja, frustrado, não conseguia entender o que estava acontecendo, perdido. Mas o verso 17 fala: até que eu entrei no santuário de Deus. Aqui acontece o ponto chave de virada na vida dele. Entenda, queridos, nada muda por fora, mas tudo mudou por dentro dele. Nada mudou por fora, ele continuou a mesma pessoa, mas mudou por dentro dele, mudou o pensamento dele, mudou o coração dele. Sabe por quê, irmãos? Porque o santuário aqui ele representa, primeiro, vamos falar junto, a presença de Deus, a adoração a Deus, a palavra de Deus, sacrifício, alinhamento espiritual, reverência ao Senhor. O santuário representa isso. E nesse santuário, Asaf, ele entende três coisas. Primeiro, o sucesso do ímpio é temporário. Entenda isso, é temporário. O que parecia firme, era terreno escorregadio, passar rápido, sem futuro. O homem de Deus, queridos, precisa lembrar, nem toda prosperidade é bênção. Nem toda prosperidade é bênção. Nem todo atraso é derrota. Pode estar demorando, mas no tempo certo vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Nós como seres humanos, nós queremos as coisas muito rápido. E nem sempre vai ser na hora que eu quero, na hora que você quer. É na hora que Deus quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. E nós precisamos lidar com isso, nós precisamos esperar, sem perder a fé, sem duvidar, sendo obediente, sendo fiel à palavra de Deus, permanecer onde Deus te colocou, servindo, fazendo o seu melhor, dedicando a sua vida na obra do Senhor. Precisa permanecer. A segunda coisa, a inveja revelou o seu próprio coração. A inveja revelou o próprio coração dele, verso 21 a 22. Ele reconhece, agir como um insensato. Agir como um insensato. Irmãos, às vezes nós precisamos parar. Parar e analisar, nos policiar, nos fazer uma autoavaliação, para ver como eu tenho agido. O que eu tenho feito tem agradado a Deus? O que eu tenho feito está alinhado com o propósito de Deus, com o coração de Deus? Ou estou fazendo aquilo que eu quero, aquilo que o meu coração quer, aquilo que a minha mente quer que eu faça? Ele parou aqui, ele entendeu isso, e ele disse, agir como um insensato. Às vezes nós precisamos olhar para dentro de nós, e nós vamos ver que nós somos insensatos. E nós precisamos se arrepender, se prostrar diante do Senhor, pedir perdão, misericórdia de Deus, e o Senhor é justo e bom para nos perdoar, e nos colocar de pé novamente, nos abraçar e falar, filho, vai. Homens raramente confessam fraquezas. Homem não gosta de confessar fraqueza.
acha que é super-homem. Não é, meu irmão. Não é super-homem. Pensa num cara difícil, era eu. Difícil de fazer amizade. Prova viva está aqui, ó. Tentou, ó, pedia alicate emprestado para conversar comigo. Pedia martelo emprestado para conversar comigo. Eu não dava moral para ele. E um dia eu falei para minha esposa, esse vizinho é muito chato, vamos mudar daqui. Mas não teve jeito. Porque Jesus já tinha traçado um propósito ali. Naquele bairro, naquela cidade. Já tinha traçado esse propósito. Queridos, entenda uma coisa. Homens é difícil confessar fraqueza, mas a cura começa quando o orgulho termina. Você quer ser curado? Então tem que quebrar o orgulho, tem que abrir o coração, tem que se colocar na dependência do Senhor e entender, eu preciso de ajuda. Você não é de ferro, você não é super-homem. Você precisa de um abraço, de uma palavra. Nós precisamos. Eu, quando dá errado, eu já ligo, pastor. Não, eu ligo. Vamos pescar, pastor? Essas pescarias aceitando discipulado, meus irmãos. Oh, meu Deus. Estou devendo. Essas pescarias, irmãos, me ajudou muito. Muito mesmo. Aprendi muito a ser um servo, a lidar, a ser presente. Deus nunca o abandonou. Verso 23 a 26, Deus nunca abandonou Asaf. Entenda, meu irmão, Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar, entenda isso. E se por acaso um dia se passou pela sua cabeça, Deus não está me ouvindo, Deus não está falando comigo, Deus me abandonou, não, esquece isso, Deus nunca vai te abandonar. Mesmo na crise, Deus segurava sua mão, Deus guiava Asaf, Deus o sustentava. É isso que o Senhor faz. A maior descoberta dele não foi sobre ímpios, foi sobre a fidelidade a Deus. Sobre ser fiel a Deus, mesmo passando por tudo que eles estavam passando. Ele permaneceu fiel a Deus, mas ele confessou, eu quase escorreguei. Faltou isso aqui, ó. E ele abriu o coração. Eu quase escorreguei. E não pense, irmãos, que vai acontecer só com Asaf, não. Qualquer um de nós aqui está sujeito. Por isso nós precisamos permanecer firmes. Firmes na palavra, firmes no propósito. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Deus é a força do meu coração. Olha o que ele fala. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos falar junto isso, queridos? Se coloca no lugar de Asaf aqui, fala com bastante força. Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Glorifica a Deus, glória a Deus. Aleluia, queridos. Queridos, não é porque vocês bateu palma não, é que está aqui já no, marcado para falar. Glorificado seja Deus. O lugar que realinha o homem não é aplauso, é a presença de Deus. O lugar que realinha o homem não é aplauso, é a presença de Deus. Um homem de joelho nunca vive desorientado por muito tempo. Um homem de joelho nunca vive desorientado por muito tempo. Entenda isso. E a quarta coisa que eu aprendo. Um homem alinhado escolhe a presença de Deus. Um homem alinhado escolhe a presença de Deus. E essa é a melhor escolha. Verso 27 e 28. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Que você possa dizer isso essa noite. Bom é estar perto de Deus.
Bom é estar na presença de Deus. Que isso possa ser uma verdade para você nessa noite. Os Salmos, ele termina diferente de quando começou. Ele começa com várias críticas, passando por uma situação muito complicada. Mas quando ele vira a chave, quando ele entra no santuário do Senhor, quando Deus alinha a vida dele, ele declara isso: bom é estar perto de Deus. Antes, inveja, confusão, quase queda. Agora, clareza, segurança, missão, gratidão a Deus. Ele está declarando. Irmãos, o verdadeiro sucesso do homem não é riqueza, não é posição, não é reconhecimento, é permanecer perto de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. Essa semana eu fui fazer uma visita na casa de uma família fundadora lá da igreja. Hoje o irmão Anísio já está na glória com o Senhor. Não sei se alguém aqui conheceu o irmão Anísio, eu não sei, o D, que está aqui conosco. Pensa num homem incansável, que até no leito de morte ele estava evangelizando. Incansável. Depois de vários anos, a filha dele falou que um dos médicos, ateu, falou: se hoje eu acredito em Deus, é por causa do seu Anísio. De tanto que ele falava para mim de Deus. E um dia ele deu uma palavra, pastor. Ele estava já no hospital 2 dias antes da morte dele. A gente meio perdido, começando o ministério. No momento de lucidez dele, ele falou: irmão Marcos, vem aqui. Eu fui, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu falei: agora. Ele falou: ó, nessa caminhada, você vai ouvir muita coisa. Mas siga o que Deus colocar no seu coração. Eu nunca mais esqueci daquilo. E é verdade, a gente escuta muita coisa, irmãos. Mas nós precisamos seguir o que Deus coloca em nossos corações. E permanecer perto de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque homens que vivem na presença de Deus lideram melhor, amam melhor, resistem melhor às tentações, permanecem firmes na presença e no propósito. E Asaf termina dizendo: proclamarei os teus feitos, falarei dos teus feitos. E qual é a nossa missão aqui na terra? O que o Senhor Jesus deixou muito claro para nós aqui na terra: e de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só isso? Agora entra o discipulado, ensinando-os. Essa é a parte um pouquinho mais difícil, a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado, mandado, mostrado. Essa é a nossa missão, proclamar o Evangelho. E nós temos que avançar em todo o tempo, toda oportunidade que Deus te dá, fale do Evangelho. Proclame o Evangelho da salvação, fale da graça e das misericórdias do Senhor. As pessoas precisam ouvir disso. Homens restaurados se tornam testemunha de Cristo. Uma frase para você guardar: o mundo mede o homem pelo que ele conquista, Deus mede pelo quanto ele permanece. Vou falar de novo. O mundo mede o homem pelo que ele conquista, Deus mede pelo quanto ele permanece. O homem que anda perto de Deus não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar nada. A presença de Deus é o único lugar onde o homem não precisa fingir força. O lugar mais alto que nós vamos chegar é nos pés do Senhor. É prostrado, é de joelho, é clamando, é chorando. Porque nós precisamos do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. E essa busca é diária. O texto santo da palavra fala
Não se embriagueis com as coisas do mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. E isso é todos os dias. Todos os dias eu tenho que dizer não para muita coisa. E eu tenho que dizer sim para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus. Todos os dias. O que eu aprendo com todas essas informações, queridos? O que eu aprendo com a palavra? Todo homem enfrenta batalhas invisíveis. Rejeite os valores do mundo. Romanos 12, 2. São vários textos, não vou ler todos. Mas rejeite os valores do mundo. A maior luta não é financeira, é espiritual. Todo homem precisa confessar sua fraqueza. 1 João 9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. A palavra de Deus está dizendo assim: pode falar, pode abrir o coração, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Não existe pecado, a não ser a blasfêmia. Ele vai perdoar. Ele vai perdoar. Todo homem precisa voltar constantemente ao santuário. Todo homem precisa fazer isso, queridos. Hebreus 13, 5 fala assim: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Senhor está conosco. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Queridos, e o santuário hoje? O que é o santuário hoje? É a presença de Deus, é a comunhão, é a palavra de Deus em nossas vidas, é viver uma vida de oração. E nós precisamos buscar isso. Homens que se afastam da presença perdem a direção. Homens que se afastam da presença de Deus fica perdido. Não sabe para onde vai. Qualquer caminho serve. Porque está perdido, está sem direção. Então não podemos se afastar, queridos. Não podemos, em nome de Jesus. Nós temos que ficar na presença de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Fale com Deus. Talvez hoje você se identificou com Asaf em alguma área da sua vida. Por fora está tudo normal, mas por dentro você está cansado. Cansado de lutar, cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de carregar responsabilidade sozinho. Talvez ninguém saiba, mas os seus olhos começaram a se confundir, a ter inveja. Talvez ninguém saiba, mas seus olhos começaram a ver coisas que não existem, a ver coisas que não é para um servo de Deus. Você olha ao redor e pensa: será que vale a pena continuar sendo fiel? Porque eu luto tanto e parece que nada muda? Porque quem faz errado parece viver melhor? Entenda isso, meus irmãos. Hoje o Senhor trouxe você aqui por um motivo. Por um motivo o Senhor trouxe você aqui hoje. Para você entrar no santuário de Deus. Porque existe um momento que muda tudo na história. E Asaf fala: até que eu entrei no santuário de Deus. E esse é o convite para mim e para você. Fale com Ele. Hoje é esse momento, hoje é o dia de voltar ao lugar que alinha o coração, que gera propósito. Hoje é dia de voltar a esse lugar. Às vezes você se perdeu o propósito. Mas hoje o Senhor te convida a entrar no santuário, porque Ele vai renovar esse propósito na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão. Se de alguma forma essa palavra falou ao seu coração, se você hoje
percebeu que precisa virar uma chave na sua vida, entrar no santuário de Deus, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Quando os olhos do homem se confundem com o mundo, o santuário devolve a ele quem realmente ele é diante de Deus. Você tem uma identidade, você é filho de Deus,